Então, pessoal, chegamos ao surrealismo. Como eu falei para vocês, todos esses grupos de vanguarda estavam atuando mais ou menos ao mesmo tempo. O surrealismo vai ser o único que vai surgir um tempo depois. Em 1924 vai ser fundado e a partir daí os artistas vão produzir essas obras. E por que ele vai surgir um pouco depois? Porque ele vai trazer artistas ligados ao dadaísmo. Então, alguns artistas vão se desvincular do grupo dadaísta e vão se vincular ao grupo surrealista. Então, a gente vai ter algumas características em comum aí entre os dois, sendo algumas delas, como por exemplo, o apoio no acaso, essa aparente falta de sentido, mas vai ser uma falta de sentido completamente diferente. Os surrealistas eles vão se apoiar nos estudos de Freud, que os estudos do Freud estão surgindo nesse momento, então são estudos muito recentes, eles vão se debruçar sobre esses estudos, eles vão se apropriar de algumas ideias que Freud tem sobre os sonhos e o inconsciente para fazer sua arte. Então, nos sonhos, a gente não tem controle do nosso consciente. Os sonhos são momentos em que a nossa cabeça, ela segue simplesmente, nosso inconsciente segue simplesmente sem a gente conseguir controlar. E é nessa questão que entra o acaso e a aparente falta de sentido. Os artistas do surrealismo, eles vão valorizar a fantasia, vão valorizar a loucura, vão valorizar esse mundo imaginário, esse mundo fantástico e fantasioso presente nos sonhos. Então aqui, ó, a fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Então o surrealismo vai trazer isso, tá certo? Então, gente, esses artistas, muitos deles mantinham o diário dos sonhos, eles quando acordavam registravam tudo que eles tinham sonhado para não esquecer. E também, quanto mais a gente registra esses sonhos, vocês podem até fazer o teste se vocês quiserem, quanto mais a gente registra, mais a gente lembra. Então, se hoje eu registrei meu sonho e eu sonhar, acordar e amanhã e for fazer a mesma coisa, eu vou lembrar um pouco mais do que eu sonhei. No terceiro dia, mais, e por aí vai. E eles vão se apropriar, então, desses registros que eles pegam no sonho deles para produzir as obras de arte. E por causa disso, alguns artistas desse período, eles não vão se apoiar nas deformações, eles vão se apoiar no estilo mais realista. Nossa, mas você não tinha falado antes que as vanguardas do modernismo elabora deformações, que é representar o que a fotografia não pode? Sim, exatamente. Mas o surrealismo, como eles estão propondo uma realidade diferenciada, aí eles vão adotar um estilo um pouco mais realista. Por causa disso, porque a temática dele está totalmente desvinculada de matemática real, certo? Então, aqui, por exemplo, essa primeira obra que eu vou mostrar para vocês, que eu estou mostrando para vocês, é uma obra do Dalí. Dalí, o principal artista surrealista. E a gente vê aqui os relógios derretendo, a gente vê essa figura fantástica aqui, que parece uma parte de um rosto humano, um olho aqui com cílios, nariz, mas também ela é totalmente deformada, e a gente não consegue identificar muito bem o que ela é. Mas dá para perceber que é uma deformação totalmente diferente do expressionismo, por exemplo, daquelas mulheres verdes com o rosto alongado que eu mostrei para vocês. Aqui o artista está representando objetos que não existem, ou objetos que são muito diferentes nesse mundo dos sonhos do que eles seriam na vida real, certo? E aqui a gente tem como temática da obra, além desse mundo dos sonhos, a gente tem também um mundo vazio, um mundo em que os relógios estão derretendo, trazendo justamente essa passagem psicológica do tempo. O nome do quadro é A Persistência da Memória, e a memória é um jeito muito subjetivo da gente marcar o tempo. Então, aquela ideia de que quando a gente está fazendo uma coisa legal, o tempo passa rápido. Quando a gente está fazendo uma coisa chata, o tempo passa devagar. E com a memória é um jeito da gente marcar o tempo muito psicológico também. O jeito que a gente lembra de algumas coisas, o jeito que a nossa memória se desfaz com o tempo. O caráter afetivo que a gente atribui a algumas memórias. Tudo isso influencia. E a passagem psicológica do tempo, então, ela é diferente da passagem real do tempo, estabelecendo esse paralelo entre o mundo dos sonhos e o mundo real, tá bom? Essa criação de uma surrealidade, tá joia? Essa outra obra, por exemplo, que também é do Dalí, ela tá mostrando aqui um pouco do mito do Narciso. Qual que é o mito do Narciso? O nome da obra é Metamorfose de Narciso. Vocês já escutaram falar a palavra narcisista, uma pessoa que é muito obcecada pela própria imagem, por si mesma. E o mito do Narciso, então, o narcisista vendo o Narciso era uma pessoa que era muito apaixonada por si mesma
e morreu afogado tentando alcançar aquele reflexo maravilhoso que ele estava enxergando. Outras versões falam que ele virou pedra. Por isso que a gente olha aqui nessa imagem esse reflexo e essa pedra. Então, vamos lá, vamos tentar observar isso, tá? Aqui, vamos olhar só a parte amarela. Essa parte aqui, ó, é como se fosse a cabeça dele. Essa parte aqui do círculo circular. Essa parte que tá apoiada na cabeça é como se fosse o joelho dele. Aqui é a parte da frente da perna, aqui atrás da coxa, aqui é como se fosse o braço dele, certo? Aqui o ombro, aqui o cotovelo, aqui a mão, ok? Então é como se fosse uma pessoa debruçada, apoiada no próprio joelho. E é um reflexo dessa outra imagem que traz exatamente a mesma forma, porém, aqui a gente tem uma outra imagem, a gente tem um ovo rachando com uma flor saindo, e aqui dá pra ver que onde seria o joelho dele tem uma unha, então seria o polegar. Aqui onde seria o ombro dele, a gente tem uma outra unha mostrando o indicador, então a gente vê como se fosse uma mão segurando esse ovo, ok? Em volta disso tudo, a gente tem aqui o lago trazendo reflexo. Além disso, a gente tem um outro reflexo aqui embaixo na água dessa figura amarela. A gente está vendo no fundo, aqui atrás, bem pequenininho, parece que tem algumas pessoas dançando. Aqui um fundo quadriculado com uma estátua. Aqui tem um animal. Então, tudo isso é a junção de vários elementos que só poderiam existir numa surrealidade, que não poderia existir numa realidade comum, ok? Outro artista ligado ao surrealismo é o Magritte. E nessa imagem aqui a gente está vendo um cachimbo e com a legenda embaixo escrito: isso não é um cachimbo. Como assim não é um cachimbo? É um cachimbo, não é? Na verdade, não. Na verdade, é a pintura de um cachimbo, a representação de um cachimbo, não é um cachimbo real. É uma pintura. Isso não é um cachimbo, é uma pintura. E o nome dessa obra é A Traição das Imagens. Então, justamente, é uma imagem, não é um cachimbo. Tá fazendo esse jogo, tá bom? Ele brinca bastante com imagens. Ele brinca bastante com coisas que parecem uma coisa e são outras. E essa é uma das obras mais conhecidas dele que está mostrando isso. Então, aqui, por exemplo, nessas outras imagens aqui que eu vou mostrar aqui embaixo. Essas outras imagens que eu vou mostrar aqui embaixo. Nessa aqui, a gente tem um cavalete com uma tela em cima e o que está sendo pintado na tela está continuando no mundo, ou então o que está acontecendo no mundo está sendo trazido para a tela. E não é uma coisa que acontece na realidade, uma brincadeira com as imagens. Essa outra aqui, a gente tem esse rosto, o cabelo, o olho, nariz, boca, mas na verdade também é um corpo feminino, ok? Se a gente parar para olhar, a gente vai observar nessa mesma imagem, além do rosto, elementos de um corpo. Então, coisas que parecem uma coisa e são outras, tá joia? E além disso, a gente tem um terceiro artista aqui que eu vou mostrar para vocês. Tinham muitos artistas relacionados ao surrealismo, tá, pessoal? Eu selecionei alguns para poder mostrar para vocês. O Miró, que ele é um artista que, aí nesse caso, ele está totalmente separado das representações realistas, mas ele vai representar alguns objetos e criaturas fantásticas que a gente só vê nos sonhos. Então, esse tipo de figuras monstruosas ou deformações de pessoas que a gente só acaba vendo em sonhos mesmo, essas figuras fantasiosas, tá joia? Pessoal, queria falar para vocês que além disso, vários diálogos com outras formas de arte, o surrealismo dialoga bastante com o cinema também. O Dalí, aquele primeiro artista surrealista que eu mostrei para vocês, ele trabalhou em conjunto com um cineasta chamado Luis Buñuel, e juntos eles fizeram alguns filmes que trazem essa temática. Então, eu deixei links para vocês para 2 trechos de um filme chamado Fantasma da Liberdade, do Buñuel, que é um trabalho bem em conjunto com o Dalí, para vocês assistirem. Então, vocês vão acessar esse primeiro filme aqui, a cena do jantar, e esse segundo filme aqui, que é a cena que o personagem está tentando dormir. Vocês vão pausar esse meu vídeo agora, vão abrir o vídeo do YouTube, vão assistir esses 2 filmes, e aí vocês voltam aqui para eu terminar de falar. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, na cena do jantar, vocês viram o quê? A troca de sentidos, do sentido das coisas. Então, a gente vê um casal chegando para jantar
e na verdade eles se sentam todos ao redor da mesa para falar sobre o quê? Para fazer o quê? Todo mundo usar a privada junto. Então aí a gente está vendo uma troca de sentido nas coisas. Parece uma coisa inofensiva e comum. Parece só uma cena de jantar, as pessoas conversando. Mas a gente vê essa troca entre a esfera do mundo público e a esfera do mundo privado. A menina tem uma hora que fala pra mãe: mãe, eu preciso comer, tô com fome. Como se fosse uma criança falando: mãe, preciso ir no banheiro. E a mãe fala: ai, que falta de educação, filha. Não é educado falar disso na mesa. O próprio assunto que eles dialogam tem a ver com essa troca, então eles falam que a população está crescendo, mas produz muitos dejetos. Aqui, quando a gente fala que a população está crescendo, a gente fala, será que vai ter comida para todo mundo? Então, é essa troca mesmo. E no final, o moço pede licença, pergunta onde fica a sala de jantar, e que é o que as pessoas têm vergonha de fazer em público nesse universo, tá joia? E no segundo vídeo que vocês viram, vocês veem esse personagem tentando dormir. Cada vez que ele olha para o relógio, ele vê um horário diferente, passou a hora, tá passando a hora muito rápido, ele pisca, passou uma hora, ele pisca, passou uma hora. Tem a ver com essa passagem do tempo também psicológica e passagem do tempo nos sonhos, que é muito diferente da passagem do tempo na vida real. E também ele não consegue dormir, cada pouco vai passando alguma coisa estranha no quarto dele. Então passa uma ave, passa o carteiro, passa uma mulher, passa outra ave, e o tempo passando e ele não conseguindo dormir. Então tem a ver com essa ideia dos sonhos, certo? E tem a ver com uma coisa que parece normal acontecendo, mas que é uma surrealidade, uma junção entre uma realidade normal e uma realidade dos sonhos, certo? Porque, obviamente, se entrasse um carteiro no nosso quarto enquanto a gente está tentando dormir, a gente ia reagir de uma forma totalmente diferente. A gente não ia simplesmente falar, nossa, que estranho, como o moço do filme faz, pensar, né? A gente ia reagir de uma forma completamente diferente. Nossa, tem um estranho na minha casa. Então é isso, é uma fusão de realidades, de realidade dos sonhos e realidade do nosso mundo mesmo. Então, essa surrealidade. Ok, pessoal?